falando sobre pandemia, né? Tem sido sempre o assunto, o pano de fundo das nossas conversas. Deixa eu trazer antes algumas informações. Olha, essa semana encerrada ontem, no dia 21, domingo, foi a mais letal da pandemia, com mais de 15 mil vítimas registradas aqui no Brasil. 15 mil vítimas em uma semana. Pelo 23º dia seguido, o Brasil bateu recorde na média de mortes pela Covid, com 2.255 óbitos diários, considerando os últimos 7 dias. Esses números são do consórcio de veículos de imprensa. Diante desse colapso sanitário, os hospitais veem o risco de desabastecimento de medicamentos necessários para a internação em UTIs. Sem esses remédios adequados, não é possível fazer o procedimento de intubação necessário para salvar a vida desses pacientes. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação com a médica sanitarista Karina Calife, ela que é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina, tudo bem com você por aí? Oi, Thalita, boa tarde. Tudo bem dentro desse caos que a gente está vivendo, né, Thalita? Dentro desse caos, se cuida, Karina, você é muito necessária, viu? Olha só, o risco de desabastecimento de medicamentos e os dispositivos médicos utilizados no país para o enfrentamento da Covid-19 levou a Anvisa a publicar uma série de medidas na sexta-feira agora. Entre essas medidas, facilitar o registro de medicamentos utilizados para intubação, autorizar a importação direta de medicamentos e dispositivos médicos não regularizados no país. Tudo isso para que os hospitais tenham esse kit intubação para salvar a vida de pacientes. E daí tem um detalhe muito importante nessa história para que a gente chegue nesse ponto que vivemos hoje. Em agosto do ano passado, de 2020, o Ministério da Saúde cancelou uma grande compra de medicamentos e anestésicos desse kit intubação. É isso, na verdade o Ministério da Saúde nunca teve a dimensão exata que todos os pesquisadores e cientistas apontavam dessa pandemia, a que ponto poderíamos chegar. E cancelou daí o pedido de kit intubação. Eu queria que você falasse sobre a gravidade de não ter esse kit em mãos ali no momento de salvar a vida de um paciente internado, Karina. E o descaso realmente do governo em não fornecer esse tipo de equipamento. Sim, Thalita, isso é super importante, porque esses medicamentos, vamos começar pelos medicamentos, que é uma das coisas que a gente tem visto que está em falta ou começando a faltar em vários hospitais, porque a gente tem tido um número de ocupação, né, uma taxa de ocupação de leitos enormes. São medicamentos como analgésicos, como neurobloqueadores, e essas medicações, o próprio oxigênio, né, que a gente está falando também, são medicações para facilitar a intubação desses pacientes, porque eles precisam estar tranquilos, né, paradinhos, sem sentir dor também. Então, fentanil, propofol, enfim, dependendo do lugar, o que for, tem os mais usados, os de primeira e segunda escolha, mas são aqueles medicamentos para dar essa bloqueada também na musculatura respiratória, porque o tubo, Thalita, ele termina sendo como se fosse um corpo estranho. Então, o corpo normalmente fica querendo tirar aquilo para sobreviver. Então, essa medicação, ela é para que você garanta que aquilo que está sendo ofertado, o oxigênio ofertado, né, com todas as outras ponderações que se tem, porque não é só a oferta de oxigênio, é como ela é ofertada, com que quantidade, com quantas repetições que tem de respiração e tal. E aí entram os outros equipamentos, que são respiradores adequados também, que é uma outra coisa alta. Então, para a gente ampliar leito, a gente tem que ter essa garantia. Além disso, essa coisa que a gente chama de rede de gás, que são a possibilidade do uso do oxigênio. Então, não é em qualquer lugar, não adianta você fazer, você tem que ter um espaço com rede de gás, tem que ter oxigênio. E aí tem várias coisas que são muito complicadas da gente ver nisso tudo, né, Thalita? Porque de um lado é essa questão da saúde, é o Ministério não ter feito o seu papel, poderia ter feito essa compra para trás, porque desde o início da pandemia, quando a gente começou a viajar, eu viajei para vários estados para ajudar secretários de saúde nessa condução, né, desse espaço. Então, isso já tinha sido feito de um jeito mais centralizado e se sabia que existia necessidade. Então, além de ter a falta da produção, porque se produz um pouco menos, tem uma outra questão que a indústria, assim, uma certa regulação que o governo tinha que fazer, porque houve um aumento de quase 900% no custo de alguns desses medicamentos. Então, no meio de uma pandemia, em vez de se facilitar, de fazer com que essas medicações sejam mais ofertadas, então, essa regulação do Ministério.
que junta com esse grande projeto que a gente está vendo do Ministério da Saúde, né? Que é não ter comprado vacina no momento que poderia ter comprado, não ter planejado a compra dos medicamentos, ter deixado de fazer isso. Então, acho super importante o movimento da Anvisa em garantir que a facilitação, né, desses processos de compra, de importação, essa questão da regulação. A gente precisa, de fato, disso nesse momento, Thalita. Há uma notícia também sobre o Itamaraty pedindo a diplomatas que, de certa forma, facilitem essa negociação lá fora. Isso por conta de uma má gestão aqui dentro que não fez o que você disse agora, né? Não foi atrás da indústria, não conseguiu fazer essa negociação antes e agora recorre no exterior por esses produtos. Totalmente, Thalita. Assim, você vê que é uma falta de entendimento qual é o papel do Ministério, né? A gente que já trabalhou, eu já trabalhei nas 3 esferas de governo, Ministério, Estado e município de São Paulo aqui, né? Nesses espaços de Secretaria de Organização de Política Pública. A gente tem um papel que ele vai muito além da produção da construção clínica, dos protocolos, do conhecimento, da compra de medicamento, mas também dessa orientação e dessa articulação. Esses dias eu vi o Pazuello dizendo: o que vocês acham que é papel do Ministério? Falar da logística do oxigênio. Sim, é papel do Ministério da Saúde saber da logística, organizar, regular os preços, os recursos. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista de política pública, tem que estar sendo pensado. É o papel. E é uma gestão, assim, que teve um momento que eu acho que a gente começou a dizer assim: ah, não, eles estão fazendo isso porque eles são completamente incompetentes, porque eles não sabem fazer. E o que a gente tem visto em várias pesquisas atuais é que não é bem assim, né, Thalita? Parece que isso é, na verdade, um grande projeto de, assim, de alguma forma, parece meio distópico isso, né? Mas, assim, de alguma forma, apostar na pandemia. Isso acontece desde todos os decretos, os vetos a coisas que poderiam nos ajudar bastante, a questão de lockdown, do país parar. O Brasil, Thalita, precisa, nesse momento, parar, ampliar fortemente a vacinação, o processo de vacinação. Parar, que eu falo, é fechar a circulação, diminuir o máximo possível e ter oferta, né, Thalita, para que as pessoas possam ficar em casa. Então, o governo que chega, além de tudo, diminui o auxílio emergencial, ele está querendo que as pessoas saiam. E querer que as pessoas saiam vai fazer com que a circulação do vírus aconteça. E o vírus vai se propagar cada vez mais rapidamente, porque essas novas variantes, elas são mais infectantes. Deixa eu aproveitar essa deixa que você falou sobre essa intencionalidade, né, de propagar a pandemia aqui no país. Esse final de semana, a Deise Ventura, que é médica, é bastante conhecida na área da saúde, ela lançou um artigo, né, na Folha de São Paulo, em que ela fala sobre essa propagação intencional da Covid. Ela fala que a resposta do governo federal à pandemia pode constituir um ataque generalizado e sistemático à população civil e crime contra a humanidade, inclusive reafirmando essa questão do genocídio que acontece aqui no país, quando há a intenção de matar. Você sabe, Karina, que às vezes eu me sinto um pouco ingênua, porque eu custo acreditar que essas pessoas sejam tão maldosas, essa gestão Bolsonaro seja tão maldosa a ponto de deixar acontecer o que a gente está vendo aqui no país. Mas, há um ano, noticiando todas as ações do governo, a gente chega nesse ponto, de fato, pensando isso, que só pode ser uma ação planejada para matar a gente, não pode ser. É muita incompetência. E daí, como você já apontou para a gente, a incompetência, na verdade, é essa intencionalidade. Exatamente. Esse trabalho da Deise com outras pessoas, ela é uma das coordenadoras desse projeto. A Deise Ventura é uma professora da Faculdade de Saúde Pública extremamente respeitada, que eu assim respeito demais. Eles não fizeram uma pesquisa para demonstrar isso, eles fizeram a pesquisa para ver como é que estava o enfrentamento no Brasil, no país. E quando eles começaram a olhar para isso, eles começaram a ver que claramente existia uma intencionalidade, sabe, Thalita? Que é isso, veja, um país que não tem vacina, não fez a compra da vacina, não se precaveu. Veja, uma doença que hoje você tem um jeito de cuidar, né? Você tem a vacinação, tem o que fazer, tem como enfrentar, vacinar as pessoas. Então, o que a gente tem é completamente diferente dos outros países do mundo. Nós somos o pior país praticamente nesse enfrentamento aí. Você tem a possibilidade de garantir que, a partir de uma coordenação nacional, sejam feitos lockdowns ou onde as coisas estão acontecendo. Você viu Araraquara tem uma diminuição, a ação é direta, você faz uma ação, diminui a circulação,
incentiva o cuidado, amplia leito, né? Vai fazendo tudo isso, porque nesse momento que a gente está, a ampliação de leito só assim, não vai dar conta. Então, o que é preciso? Você garantir aquilo que a gente sabe que diminui a contaminação. O que é isso? Uso de máscara adequada, diminuição de circulação das pessoas, não aglomerar, não ficar circulando, garantir que as pessoas tenham como comer em casa e não poder, então, uma história que é também do ponto de vista econômico. E o que a Deise foi vendo nessa pesquisa, quando eles, né, foram levantando, são muitas, eles fazem marcos que são marcos jurídicos, né? Então, eles pegam tudo que foi vetado. Então, você tem lá vetos a questão da máscara como algo obrigatório em determinados espaços, você tem o não ao lockdown de um jeito mais articulado quando foi necessário. Você não tem que estar em lockdown o tempo inteiro, mas tem que fazer isso. Você tem no começo da pandemia, hoje isso termina nem sendo suficiente, mas num momento que você poderia ter testado, ter rastreado, isso também não foi colocado. Então, são discursos do presidente, né? Eu acho que, além de tudo, tem isso. Isso não é coisa que alguém está pensando, não é subjetivo. São coisas que, de fato, você consegue comprovar. E essa pesquisa ainda nem terminou de analisar tudo isso. E essa coisa da diferença, né, Thalita, entre o que o governo federal diz e os estados e municípios. Então, o que serviço essencial, por exemplo, para o Ministério é diferente do que é para o estado de São Paulo, que é para Manaus, o que é, enfim. Eu acho que são coisas muito importantes da gente ver. Vale a pena dar uma olhada nesse estudo e eu acho que ainda tem muito tempo de avaliação disso e a gente vai chegar nisso. A gente sabe que esse governo, com essa forma de enfrentar a pandemia, é responsável por um grande percentual dessas mortes, Thalita. Nós somos 2,7% da população e aumentou o número, somos quase 30% das mortes que tem acontecido. A gente passou os Estados Unidos, passou todo mundo em número de mortes diárias, né? São gráficos horríveis de olhar. Sim. Já eu quero falar um pouquinho sobre vacinação, mas antes só deixa eu falar sobre essa situação aqui nos estados. A cidade de São Paulo registrou 90% de ocupação dos leitos de UTI. Essa é a primeira vez no ano que a capital paulista registra esse número. Na última quinta, o estado de São Paulo já havia superado a marca de 90% de ocupação de leitos de UTI e se juntando, então, a outros 16 estados que estão em colapso por conta da alta demanda por vagas. Esse cenário, você já falou aqui pra gente, Karina, que tende a piorar antes de qualquer sensível melhora por conta da restrição de medidas de circulação. Por enquanto é o que temos. Isso, Thalita, veja, qual é a minha grande preocupação? A gente ainda vai ver piorar. Quando a gente olha para os estudos matemáticos, para as previsões, tem até um artigo aí, a gente tem falado muito dessa coisa da síndrome de Cassandra, porque a gente vê que as coisas vão acontecer, a gente tenta falar para a população, para as pessoas, para os governos, e nem sempre isso é encarado. É como se desse para negociar com o vírus, quando você faz toque de recolher de tanto a tanto, como se o vírus tivesse horário. Não tem, Thalita. Infelizmente, a gente está num momento assim, cada dia eu estou mais preocupada com isso. A gente tem visto nessas perspectivas a possibilidade de aí por volta, se tudo continuar como está, se não existir uma grande... Lá para o dia 20 de abril a gente tem um aumento ainda maior, a gente tem um percentual de ocupação de leito de mais de 90%, isso é rede pública e rede privada, várias pessoas na rede privada já utilizando o leito público, porque a rede privada não tem, né, alguns convênios de saúde, claro que a gente tem diferença entre oferta, então hoje não adianta só você ter dinheiro, você conseguir, porque não tem leito. Quando a gente vai falando da questão do leito, Thalita, dos medicamentos, de tudo isso, são coisas que a gente vê que é uma coisa que vai acontecendo com todo mundo. É muito importante que a gente possa respeitar, né, esse momento, essa situação. E aí, mesmo que a gente agora pare, comece a fazer algumas coisas que são importantes, até a gente sentir o retorno disso, você tem aí de 15 a 20 dias, que é o tempo que a gente tem visto como é que é a contaminação, o tempo de agravamento, né? E isso está cada vez mais perto da gente. Esse sábado, por exemplo, a hora que eu acordei, eu já tinha 10 ligações de pessoas, eu acompanho, eu estou em plataformas voluntárias, eu acompanho alguns pacientes que estão fazendo esse dia a dia em casa. Então, é muito grande, inclusive na família, as pessoas contaminadas, as pessoas que são gestantes. Então, é muito difícil a gente ver essa situação. Porque quando a gente vê isso, a gente acha que não vai ter só atendimento para Covid, mas não é assim. Quando isso acontece, o infartado vai deixar de ter um acesso e um atendimento mais adequado, porque você não tem mais leito de UTI suficiente, uma criança que sofreu, sei lá, uma fratura, teve algum problema. Então, é uma situação, assim, de fato, eu acho que é um dos momentos que eu chego aqui com menos esperança, sabe, Thalita, assim, porque a gente vai entrar num colapso, a gente está
eu tenho dito que a gente está numa situação de guerra, e é guerra da vida contra a morte. E para isso a gente tem que todo mundo jogar do mesmo lado. Que mesmo lado é esse? É o lado de enfrentar o vírus com tudo que a gente tem que é possível, se vacinar, se isolar, usar máscara e ir contra esse governo genocida que a gente está assistindo o que está fazendo por aí. Acho que dói ouvir o tanto que dói você falar também, que a gente está nesse momento de sem esperanças para o que está por vir, né? É muito triste essa situação. Vamos falar sobre vacinação, então. O Ministério da Saúde anunciou neste sábado a distribuição aos estados de 5 milhões de novas doses de vacinas. Informou ainda que todas elas deverão ser usadas como primeiras doses, ou seja, não será necessário guardar metade dos imunizantes para garantir a aplicação da segunda dose. E esse entendimento mudou, né, Karina? Porque antes o aconselhável, o recomendado era guardar essa segunda dose. Por que isso aconteceu? Quais os riscos dessa decisão? Veja, Thalita, aí tem algumas coisas que são complexas. Primeiro, porque quando você pensa nessa decisão é para você acelerar a vacinação. E a gente não vai conseguir acelerar a vacinação se a gente não tiver um maior número de pessoas vacinadas. Você começa a produzir anticorpos, ou seja, quanto mais rápido um número maior de pessoas puder ser vacinado, melhor. A gente já conseguiu, já falou disso aqui em outros momentos, né? Em relação a, por exemplo, na H1N1, que a gente vacinou em 3 meses mais de 80 milhões de pessoas. A gente tem vacinado aí nos melhores dias 300 mil pessoas. Quando a gente olha o potencial, as pessoas vacinadas, 12 milhões, quase 7 milhões são profissionais de saúde. Então, de verdade, quem está circulando não está vacinado, porque 7 milhões são profissionais de saúde. O outro grande percentual são os idosos com mais de 80 que já estavam em casa. Então, quem circula hoje no Brasil não está vacinado. É isso que está acontecendo. Essa é uma estratégia possível? É uma estratégia possível. É uma estratégia que você amplia, vamos dizer assim, a velocidade. É claro que isso você tem que fazer com muito cuidado e planejamento de tudo que vem sendo produzido aqui no Brasil. Por exemplo, o Butantan garantir a produção das próximas doses, né? Ver se tem IFA necessária, a quantidade necessária tanto pela Fiocruz quanto pelo Butantan, que eu acho que tem potência para isso. O medo que a gente tem disso é com a condução desse governo, que a gente nunca sabe como vai ser. Se você tem um governo sério, um planejamento de um programa nacional de vacinação adequado, essa pode sim ser uma estratégia, porque você vai vacinando todo mundo e vai produzindo as segundas doses e não fica parado ali. Agora, você tem que garantir a segunda dose, por outro lado, porque se você não faz a segunda dose, naqueles tempos que a gente tem falado, que são aí da Coronavac, algo em torno de 21 a 28 dias depois da primeira dose, e em torno de 56 dias, mais ou menos, a da AstraZeneca, então que você use o prazo maior, a gente consegue fazer isso. Meu medo é aquilo que a gente está dizendo, é esse governo, por algum motivo, não conseguir importar o IFA necessário, não ter a quantidade, e aí se a gente ficar com um monte de gente só com a primeira dose, a gente não está respeitando o que foram os estudos, mas acho que a Margarete tem falado isso, a gente tem falado isso, que é uma estratégia possível, contanto que você tenha responsabilidade para garantir o tempo de entrega dessas segundas doses, Thalita. Perfeito. Outra novidade que saiu hoje é que a Universidade de Oxford e a AstraZeneca divulgaram dados que mostram que a vacina tem eficácia de 79% para prevenir casos sintomáticos da Covid. O imunizante também é 100% eficaz para quadros graves, tem bons resultados com idosos, não aumenta o risco de coágulo sanguíneo ou trombose. E havia uma discussão, né, até na sua última participação na semana passada, foi questionado sobre a Europa ter feito alguma recomendação de não uso, depois falou que era para usar sim, que não tinha problema algum, e agora saem esses dados sobre a vacina. Veja, primeiro que é uma eficácia excelente, ou seja, a gente tem a vacina e a vacina é uma alternativa boa, a gente tem muitas novas cepas aí, né, rodando, a gente tem visto que elas são mais infectivas, tem um maior potencial de infecção, né? Então isso é uma coisa importante da gente fazer. Em relação a isso, até da vez passada eu estava achando que era o primeiro movimento que tinha existido. Até existe sim alguns casos que estão sendo estudados, mas eles não são maiores do que a população geral em relação a essa coisa da trombose e tal. Ainda precisa ser mais estudado isso. Uma coisa que se pode fazer, Thalita, nesse sentido, é ficar atento àquelas pessoas que têm mais risco, que são as mulheres que usam anticoncepcional, porque isso aconteceu principalmente em mulheres, em alguns momentos, que fazem uso também de
contraceptivos, fumantes, aquelas pessoas que são. Então, ter esse cuidado da sua história pregressa, conversar nos espaços de saúde. Mas o estudo tem mostrado que o número de pessoas até aqui que tiveram algum tipo de alteração, elas não são maior do que a população geral. Então, a princípio, é mais importante aqui o benefício do que o risco, né? E com esses cuidados, se é alguém que já tem um potencial maior de desenvolver alguma coisa assim, fazer a opção junto com o serviço de saúde por uma vacina que seja mesmo menos eficaz, um pouco mais segura nesse sentido, né? Eu acho que só para finalizar, Karina, eu vou trazer dados de uma pesquisa da Fiocruz, com 15 mil trabalhadores da saúde de nível superior, a maioria médicos e enfermeiros. Eles responderam um questionário, são 2.200 municípios brasileiros. E daí os números apontam o seguinte: 45,5% tem mais de um emprego, 43,2% sentem que falta proteção à própria saúde. Entre os que se sentem desprotegidos, 40% citam falta de estrutura, caos no atendimento, uma gestão insensível aos trabalhadores. É só para a gente finalizar mesmo, falando um pouquinho sobre essa realidade dos trabalhadores da linha de frente da pandemia. Eu vejo uma crítica também aparecendo agora nesse momento sobre leitos de UTI, que é a seguinte: não adianta contratar mais leitos, não adianta colocar, porque não tem profissional de saúde. Não tem gente para trabalhar nesses leitos, pessoas especializadas, com uma formação adequada. Então, e faz parte do colapso chegar a essa situação também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação desses profissionais. Olha, Thalita, eu até me arrepio quando você fala, porque eu tenho convivido muito com pessoas que estão na linha de frente e a situação é de fato dramática, as pessoas estão exaustas, porque, veja, as pessoas para se formarem, você pensar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoas que têm, inclusive, experiência com limpeza hospitalar, entre outras coisas, são pessoas que você não forma da noite para o dia, né? Você passa 6 anos para formar um médico, 5 anos, a 4 anos para formar um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Então, as pessoas que estão atuando na pandemia, elas são as mesmas desde o ano passado, né? Isso cansa muito e tem toda uma questão que é uma preparação específica para algumas coisas. Por exemplo, para você trabalhar num leito de UTI, você tem alguns conhecimentos específicos, o jeito de você lidar com o respirador, a quantidade de PO2, de CO2 que você vai colocando, todo esse jeito de como você maneja, né, aquele determinado equipamento, a medicação e tal, ela é muito específica, né, Thalita? Então, não adianta só abrir, você tem que ter as pessoas que tenham a capacidade de fazer isso, a possibilidade de fazer isso. E assim, essas pessoas, a gente também fez na Santa Casa, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, uma pesquisa com os profissionais de saúde de São Paulo, depois eu vou mandar para vocês, a gente tem uma publicação em 2 revistas sobre isso, estamos apresentando essa semana aí no Congresso, a gente tem um Congresso Nacional de Políticas Públicas da Abrasco acontecendo esse ano, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, a gente também apresenta isso. E esse trabalho da Fiocruz, que é belíssimo, porque pega 15 mil pessoas, é um número muito grande. Então, as pessoas estão, assim, mais de 90% dos profissionais de saúde se referindo que estão exaustos. E é isso, né? São pessoas que vão de um serviço para outro. É muito difícil um profissional de saúde ter um emprego só, ele circula. Tanto do ponto de vista dele contaminar, ele tem medo quando ele se contaminar e levar para as suas pessoas queridas, né? Para as pessoas da sua família. Esses dias, um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito demais, eu já falei aqui para vocês dele, o Gerson Salvador, que é um infectologista intensivista que trabalha no Hospital Universitário da USP. Eu vi uma mensagem dele, ele dizendo exatamente isso. Ele disse, eu mandei uma mensagem para a minha família, dizendo para eles ficarem em casa, para eles se cuidarem. Porque nesse momento, se um deles adoecer, eu não consigo garantir um leito, nem para minha família, nem para mim mesmo, né? Nem para as pessoas que a gente está no entorno. Assim, a gente não sabe se vai ter medicamento suficiente para intubação, a gente não sabe se vai ter respirador, a gente não sabe se vai ter leito. Marca de SAMU ficando, espaços superlotados, profissionais exaustos e muitas vezes profissionais sem habilidade, com muito boa vontade, mas sem habilidade suficiente para fazer isso, né? Para fazer esse enfrentamento. Então, é um momento da gente se unir, Thalita, para não aceitar o que está acontecendo, de fato entender por que a gente defende a ciência, a gente está dizendo que precisa fazer isso. Ninguém aqui quer que ninguém fique em casa sem comer, sem se alimentar. Então, os poderes aí, de alguma forma, os parlamentares, o Brasil, tem que garantir auxílio emergencial suficiente para que as pessoas fiquem em casa. A gente precisa fazer esse movimento nesse momento, a gente precisa limitar a circulação do vírus, ou a gente vai ter um colapso assim, nunca visto antes, e não só pessoas com Covid vão morrer. Quem infartou nesse momento
não vai ter o atendimento suficiente necessário. Quem precisou de uma cirurgia de urgência, um apendicite, coisas que as pessoas sairiam com muita tranquilidade, pode elevar muito a mortalidade das pessoas. Então, eu peço encarecidamente que usem máscara, a máscara adequada. Fiquem em casa, se possível, só saia quem de fato precisar e, se sair, tenha todos os cuidados, limpeza das mãos, uso de máscara, enfim. É tudo que a gente tem falado aqui, Thalita. E que vocês continuem Fechamos a nossa nesse conversa. trabalho fundamental. Fechamos a nossa conversa com os alertas tão importantes da Karina. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela sua dedicação aqui ao nosso público, sempre explicando, trazendo informações e fazendo os alertas necessários. Muito obrigada, um beijo enorme para você, bom trabalho e até semana que vem. Um beijo, Thalita. Bom trabalho para vocês com essa informação importante. Obrigada. Karina Calife, médica sanitária.